Evangelho segundo São Lucas, o capítulo de número 22. Começamos a leitura no versículo 14. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E ele lhes disse: tenho desejado muito tomar esta refeição convosco, esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante eu não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando também do pão, dando graças, o partiu e lhes deu. E outra vez insistiu: isto é o meu corpo, a minha vida, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pois se tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. E principalmente esta ênfase: fazei isto em memória de mim. Que festa extraordinária foi esta da posse do nosso novo presidente. Todo mundo chama de Lula apenas, não é? Foi uma festa que envolveu o Brasil inteiro e trouxe muita gente do estrangeiro, abrangeu as pessoas desde as mais humildes, modestas, que andaram de bicicleta para chegar em Brasília, outros passaram por privações, muitos ficaram à noite, à madrugada, o dia inteiro à espera da oportunidade de ver de perto o presidente, a figura que se tornou uma figura mais ou menos representativa de anseios do todo o povo, o desejo de que alguma coisa nova aconteça, soluções não alcançadas possam ocorrer. Havia uma expectativa tremenda, verdadeiro festival. A gente se impressiona com essa publicidade de carnaval, parece a maior festa de felicidade no Brasil, mas houve um festival que abrangeu todo mundo. Era o festival do acontecimento, a posse do novo presidente. E nós estamos celebrando nesse momento um festival que atravessou séculos e séculos. É um verdadeiro festival, a celebração da Santa Ceia. É pena que duas coisas acontecem. Uma delas é o ignorarmos o significado, a plenitude do significado da Santa Ceia. E o segundo é o grande vício ao qual estamos sujeitos, é o de acostumarmos-nos com as coisas santas, sublimes e grandiosas, porque as repetimos sempre. Primeiro domingo, Santa Ceia, comunhão, outra vez o mesmo cerimonial, a mesma mesa, os mesmos elementos. A gente se acostuma com o sagrado e ele perde aquela beleza, aquele esplendor, deixa de ter aquele toque maravilhoso em nossos corações. A Santa Ceia é o festival da graça de Deus. E é por isso que, pensando sobre a mensagem desta manhã relacionada com o texto lido, eu escolhi esta designação para a Santa Ceia. É o memorial da esperança. O mais gostoso da celebração da posse do presidente não é a pessoa dele, dos partidos, da saída de quem saiu,
e uma série de outras coisas. Não, esperança. Parece que houve assim um renascer da esperança no coração de milhares de pessoas. O pretexto foi a posse. A motivação da alegria foi a esperança. Quem não teve esperança, não achou graça em coisa alguma, não viu nada de bonito, não teve envolvimento em momentos tão expressivos daquela posse, porque a esperança foi a alma daquela celebração. Este é o memorial da esperança. E por isso ele é importantíssimo, porque nós estamos precisando tremendamente de um alimento de esperança. Quem gosta de novela vive intoxicado de esperança, não é? Como a televisão abusa com a repetição, não é? É incrível, quem então se prende a uma das certas estações de televisão, parece que é dose de elefante, quer dizer, tem que repetir aquilo, aparece um título bonito, esperança, e de repente vem esses dramas da vida diária, de estrangeiros que vieram para o Brasil, das crises pelas quais passou o Brasil, e principalmente a exploração do tema do amor. É o amor ilusão, é o amor frustração, é o amor tristeza, é o amor renovação, é o amor que é vida, é o amor que é morte, esperança. E não é possível que a gente venha à igreja e não possa levar a sério um tema tão lindo e principalmente um sacramento tão sugestivo, o memorial da esperança. Primeiramente porque ele é a preservação de um valor que passou por dezenas de séculos. A origem da celebração da Santa Ceia foi muito interessante. Jesus nasceu dentro do tempo, do espaço, e lá no seu povo, entre o seu povo, a celebração da Páscoa era a data mais querida para aquele povo. Povo que experimentou cativeiro, humilhação, vergonha, sofrimento, privações numa terra estranha, longe da sua terra, do seu agente, das suas tradições, do lugar sagrado onde adorava Deus. De repente Deus age e de um modo maravilhoso liberta essa gente escrava, abre um terreno maravilhoso, uma terra que lhes oferece para ser conquistada em nome da graça de Deus. E a Páscoa então era sinal de libertação. Por isso era um festival da esperança. Tendo Deus, ninguém é escravo. Tendo fé em Deus, não há situações constrangedoras que fechem todas as portas e janelas. Sempre há uma abertura, porque a esperança nos dá a certeza de que Deus é o segredo da nossa felicidade. Para Ele nada é impossível. Então aquele povo se reunia com muita seriedade para celebrar a ceia. E Jesus mandou preparar a ceia. Queria tomar a ceia com os discípulos. E a primeira coisa gostosa que o texto de Lucas diz, para quem não sabe, então vamos lembrar, Lucas não foi apóstolo, não foi discípulo de Jesus seguindo pelas caminhadas ali de Jerusalém. Ele se converteu através de São Paulo, era médico e escritor. Não é fácil ser médico, não estou encontrando meus médicos aqui hoje, estão trabalhando. Não é fácil ser médico, não é fácil ser escritor, e o escritor está aqui na frente, bem pertinho de mim, doutor Fernandino Caldeira de Andrade. E Lucas uniu as duas coisas, médico e escritor, e ele pegava uns detalhes maravilhosos. E foi ele quem pôs aqui na descrição dessa Santa Ceia. Jesus, quando se reuniu com os discípulos, ali acomodados, talvez eram sofás em que as pessoas se recostavam,
mas ali estava a mesa com a celebração, os elementos necessários, o pão, a erva amarga, o vinho, tudo isso fazia parte da celebração. Ele disse: desejei ardentemente tomar esta refeição com vocês. Como é gostoso o dia que vocês podem encontrar um amigo, uma pessoa querida, um namorado, uma namorada, e seja para comer sanduíche ou tomar um refrigerante, e dizer: olha como eu estava sonhando com essa hora. Que vontade de estar com você nesse momento. Eu estava ansioso, desejoso. Ouvir isto de Jesus. Há quanto tempo eu estava desejando ter este momento de intimidade com vocês. Então, a celebração deste memorial começa com uma tradição notável. A mensagem de libertação através dos séculos, a presença de Deus na história, seu poder maravilhoso, seus caminhos imprevisíveis, suas promessas ilimitadas. Tudo é lembrança, é maravilha, tudo é motivo de dizer a Ele: muito obrigado por esse memorial. Ele é sagrado, é lembrança do Deus presente na história do seu povo. E a segunda coisa importante, Ele nos dá a oportunidade de estar com Ele num certo momento, numa refeição. Eu imagino a hora gostosa em que Ele parte o pão e dá para o discípulo, seja para João que estava perto, e dizendo: parte o pão e passa para frente. A hora que Ele toma do cálice, toma do vinho, e depois diz ao discípulo que esteja à sua esquerda, quem sabe Tiago, querido Tiago, toma deste cálice. Nesse cálice está o mistério da redenção da humanidade. Que gostoso, diante daquela refeição, os discípulos terem a oportunidade de ver o rosto de Jesus, de ouvir as suas palavras, de ter a sua presença. E vocês vieram ao templo, não foi pelo prazer de estar neste templo, tão gostoso, tão bonito, tão belo. E eu digo isto porque entrei aqui pela primeira vez em setembro de 1948, apaixonei-me de fato pelo desafio desse santuário tão gostoso para estar na presença de Deus. Nunca mais me afastei dele, porque realmente esse lugar é um ambiente de reencontro com este Cristo maravilhoso. Então, que maravilha, meus irmãos, a Santa Ceia Memorial da Esperança é uma oportunidade que nós temos de tomar uma ceia, o pão e o cálice, com Jesus, porque Ele não está no templo, não dependeu do sermão do Hilário às 9h, sobre o Davi reanimado, não dependeu aqui da presença de quem neste momento fala sobre o significado da Santa Ceia, é este Cristo que está no seu coração. É Ele que disse a você: eu desejei tanto que você viesse aqui hoje. Eu tinha uma palavrinha especial para você, eu estava com saudade de você. Eu queria que você viesse aqui participar do pão e do cálice no princípio deste ano, agradecido pelo que eu fiz por você. E eu contente porque você está renovando a sua vida de dedicação a mim e pondo a sua vida nas minhas mãos. Este é o memorial da esperança. Encontro com Jesus. Que oportunidade extraordinária. E o seu significado tradicional? Libertação. Mas é lá em Isaías 53, e se a gente fizesse um teste aqui, a comunidade, um papelzinho, o que é que você sabe sobre Isaías 53? Que porcentagem vocês me dão de pessoas que seriam capazes de dizer o que é que diz Isaías 53? Palpite seu, Hilário. Muita gente, é mineiro, parece, não, ele é goiano, mas tem atitude de mineiro. Muita gente, não foi resposta. Um cálculo assim, num auditório como esse aqui,
Qual a porcentagem de pessoas que saberia dizer o que é que está lá em Isaías 53? Quanto? Não, eu queria uma porcentagemzinha. Vamos dar uma bola fora. 5%? Olha, essa aí é pessimista toda a vida, gente. Eu acredito que uns 15% saberiam dizer. E é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. É paradoxal porque, falando sobre o renovo, aquele que virá para mudar todas as coisas, aquele que é Emmanuel, Deus conosco, de repente o descreve tão maltratado, tão humilhado, tão desprezado, que chega o autor a dizer assim: a gente nem fez caso dele, nós o desprezamos porque parecia a pessoa mais marcada pelo sofrimento. E como eles achavam que sofrimento era castigo de pecado, acharam que ele era um indivíduo muito culpado para estar no estado miserável em que ele se apresentava. Entretanto, o texto continua: ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Pelas suas feridas é que nós fomos salvos. Ele tomou o nosso lugar na dor, no sofrimento, na morte. Ele se deu por nós. E é por isso que o versículo mais bonito, que está lá na minha igreja nativa, na cidadezinha de Lavras, e eu desde menino não sabia ler, mas ficava olhando aquelas letras muito bonitas, bem desenhadas ali, até sabê-las de cor. E vocês sabem de cor e vão dizer comigo: porque de tal maneira... Deus amou, e em amor deu o seu Filho, para que esse Filho abrisse essa mesa memorial da esperança, dizendo assim: este é o símbolo do preço, a doação da minha vida, mas doação alegre, espontânea, doação em amor, que eu fiz para a felicidade de vocês. Por isso ele disse: eu queria que vocês viessem participar da Santa Ceia hoje, para ao menos serem agradecidos. Como é enjoado viver com uma pessoa mal agradecida, né? Como é desapontante não receber um muito obrigado, uma expressão: mas você foi, na minha vida, alguém que numa hora certa teve tanto valor. E como é sem graça você vir à igreja por costume, por hábito, por curiosidade, e não por ação de graças, gratidão a Jesus, pelo que Ele fez por você. Ele deu a sua vida por você. E finalmente, então, a maravilha desse memorial da esperança é o penhor que Ele deixou, de que realmente a obra que Ele começou, Ele vai terminar. O Evangelho do Reino de Deus vai vencer. Há um Reino de Deus que está no meio da história, dos imprevistos, dos fracassos da própria igreja. Há um reino de Deus que está presente, e a vitória do reino de Deus é proclamada por essa mesa, porque Jesus diz: até que o reino de Deus seja instituído, ou até que eu volte. Muita coisa vai acontecer, vai ser difícil suportar algumas das crises da história. E desculpe-me, mas nessas comemorações da posse do Lula, a tristeza é verificar como há problemas insolúveis, como há sofrimentos indescritíveis, como há egoísmo, como há falta de consideração pela dignidade humana, como há enfermidade, miséria, como há vício, como há um quadro negro atrás de toda essa celebração.
E Jesus mostra que as coisas vão piorar. E até parece uma teologia que é uma teologia meio esdrúxula. Quanto pior, melhor. Ele mostrou a dissolução da família, a falta do verdadeiro amor. Ele mostrou o desrespeito dos filhos aos pais, a incapacidade dos pais de dialogarem com seus filhos. Ele mostrou os povos preparando guerras. E que vergonha, um povo que se diz cristão, que tem a Bíblia em todas as reuniões dos seus líderes e que se honra no passado como tendo nascido pela graça de Deus, obcecado pela guerra, vontade de destruir uma outra nação, um outro povo, de outra religião, de outros costumes, mas é gente, sua família, suas crianças, suas pessoas idosas, seus jovens, mas é o desejo de mostrar prepotência, poder bélico, que vergonha. Mas está aqui, haverá guerras, rumores de guerra, e é no mundo inteiro, fome. E se vocês forem lá no Apocalipse, vão perceber que parece que os 4 mensageiros da desgraça andam soltos. É guerra, é peste, é fome, é ódio, é violência, mas no final é vitória. Tudo isso aí é como as dores de parto de Jesus. É igual os homens ficam tudo com a carinha alegre, bonito, eles não sabem o que é isso, né? São culpados de muito parto, né? Mas não fazem a mínima ideia. E as mulheres entendem o que Cristo quis dizer. Dores de parto, não do tempo atual com as facilidades da maternidade, da cesariana, mas talvez como Maria ali, seja estábulo ou seja apenas um anexo da casa onde se hospedaram José e Maria esperando o nascimento de Jesus. Eu imagino o parto de Jesus, em que circunstâncias, e as dores de uma jovem chamada Maria, e Jesus usou essa figura, as dores do parto, o mundo vai gemer, sofrer, gritar desesperadamente, mas vai nascer um novo mundo. Esse é o novo mundo que Ele está criando. Que maravilha, meus irmãos, o memorial da esperança. Lembra que Deus está presente na história, agindo para a salvação dos homens. Deu seu Filho Jesus como prova do seu amor por nós e espera a nossa resposta de amor, que é a fé, a gratidão, e deixou um penhor. E dizem que o velho gosta de contar história, não é? E então deixa eu contar mais uma historinha. Trabalhei um ano como pastor, jovem, solteiro, lá em São João do Rei, que era só uma cidade histórica naquela ocasião, agora é cidade de turismo, e deixei uma campineira lá na sua cidade, na sua igreja, no desabrochar da sua mocidade. Mas num dia 15 de novembro de 1940, eu fui lá. Não conhecia muito ainda a sua família, o seu pai, mas pedia a mão daquela mocinha campineira Mercedes e apanhei uma aliança e pedi que aquela aliança fosse agora dada ali com a permissão da família. A aliança era um penhor. Eu iria voltar para o trabalho. Eu iria voltar lá para Minas Gerais. Naquele tempo era longe, não tinha estradas asfaltadas, não tinha telefone automático. E eu gosto de repetir, vocês que são da geração nova, com o celular no bolso. Naquele tempo, por exemplo, se a gente estava em São João do Rei, para falar pelo telefone a Campinas, a telefonista São João do Rei chamava Barbacena, telefonista Barbacena. Barbacena chamava Juiz de Fora chamava Rio de Janeiro chamava telefonista de São Paulo. Aí a telefonista de São Paulo, telefonista de Campinas, e lá em Campinas para chegar lá na casa, era um drama. E eu fui lá para o interior, mas deixei um penhor.
E vocês estão estranhando, não é? Porque esse penhor não está comigo. Esse penhor salvou o meu dedo anular. A marca está aqui, ela estava aqui, a aliança. No acidente que eu tive, em que fui pressionado pelo portão, a aliança aguentou o baque maior. Ficou amassadinha. Mas era a promessa de que, naquele tempo, que eu ia voltar, cumprir minha palavra, e com a graça de Deus, realizou-se o matrimônio e a Mercê está pagando o preço de ter casado com um pastor, tá? Ele não para de trabalhar. Estamos aí há 61 anos com um penhor, uma garantia. O maior penhor foi que, com a bênção do casamento, estaríamos sendo consagrados ao serviço de Deus. Ontem, emocionadamente, um dos irmãos que está presente aqui conosco contava da sua visita à Palestina. A emoção de estar ali no Largo da Galileia, ver os muros de Jericó, onde estavam os muros de Jericó, os lugares sagrados. E o boletim da igreja nos apresenta aí, lamentavelmente, a notícia da morte de meu querido amigo Erasto. O Erasto era um apaixonado pela Palestina, esteve lá com a filha, foi o maior privilégio que teve na vida. E é interessante, penhores do amor de Deus empenhado na redenção da humanidade. Qualquer pedra lá naquela terra, qualquer monumento, qualquer conjunto de oliveiras no jardim, tudo é sinal. Deus deixou marcas, penhores de que Jesus vai voltar, o seu reino vai triunfar. Ele é Rei dos Reis, Ele é o doador da felicidade. Vamos nos aproximar da mesa. É o grande memorial da esperança. Ele deu a sua vida por nós, Ele vai voltar. Que Ele continue no seu coração também.